Glória a Deus. Deus e Pai, aqui está teu amado, Pai. O Senhor tem escolhido ele para trazer a tua palavra, para a palavra de poder, Senhor, para nos edificar durante todo esse culto, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor sustente o teu filho amado, Pai. Sustente a tua mente e o teu coração, Pai. Coloca uma redoma sobre ele, Pai, protegendo de toda seta inflamada maligna que ela é lançada sobre o teu filho, Pai. Proteja ele, Pai, para que ele possa fluir com a tua palavra, para que o Senhor use os seus lábios, Pai, para que ele possa falar conosco, Pai, para que a tua amada igreja, Pai, venha crescer através da tua palavra, usando este vaso precioso, Pai. Pai, faça fluir águas vivas do teu coração, faça fluir saindo da tua boca, Pai, palavras de edificação do teu amor e da tua graça, Pai. Amém. Nos ensina através do teu Filho amado, Pai. Em nome de Jesus, nós glorificamos o teu santo nome. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu baixar um pouquinho o meu aqui, porque o meu está bem alto. Eu vou usar o de mão hoje, tá bom? Irmãos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Vamos colocar de pé um pouquinho. Quero fazer uma oração para você hoje, porque vamos entrar em um lugar dentro da palavra de Deus, que nós precisamos ser abençoados por Deus, nós precisamos ser cobertos por Deus, nós precisamos ser salvos por Deus, nós precisamos ter um coração quebrantado por Deus, nós precisamos ter um espírito renovado por Deus, uma alma vivificada pelo Espírito Santo, para que possamos entrar nesse lugar que nós vamos entrar hoje. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, eu coloco a tua igreja nessa noite, cada coração, cada alma que está aqui, Deus amado, seja lavada agora, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, Deus, que eles estejam agora, Senhor amado, recebendo vestes sacerdotais, Deus, nas suas vidas. Pai amado, restaure a autoridade, restaure o poder, Senhor amado, unge, Senhor amado, debaixo das tuas mãos agora, cada vaso que está aqui, seja transbordado, Senhor amado, pela unção do Espírito Santo, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, Deus, nós queremos colocar essa igreja debaixo das tuas mãos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cobre, Senhor amado, com as tuas asas, ó Deus, que cada palavra dessa noite, Deus amado, seja gravado, Senhor amado, nos seus corações com palavras de sangue, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Seja amado, Pai amado, seja impregnado sua mente, a sua alma, ó Deus amado, com essas palavras, ó Pai, e que essa palavra venha ecoar, Senhor amado, não só hoje nem amanhã, ó Pai amado, mas para todo o resto da sua vida nesta terra, ó Pai. Essa palavra desta noite venha ecoar nos seus corações, como palavra viva e verdadeira, Senhor amado, como fundamento, Deus, para as suas vidas, Deus, de onde vão tirar o sustento espiritual, de onde vão se tirar, Senhor amado, o poder espiritual, Senhor amado, por onde eles vão ser renovados, restaurados, abençoados e salvos no último dia, ó Pai. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, para a minha glória do seu Filho amado. Amém. Amém? Glória a Deus e aleluia. A igreja pode se assentar nessa noite. Queridos irmãos, nós estamos entrando em um lugar na nossa vida espiritual, de uma maneira que você nunca mais vai ser a mesma pessoa a partir do dia de hoje. Nesses 3 últimos cultos que nós temos ministrado a palavra de Deus, nós temos trazido na tua vida algo que você possivelmente, se não estivesse nesse lugar, você não estaria recebendo, não porque sou eu que estou pregando, mas pela revelação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Esse lugar tem sido um lugar de bênção, tem sido um celeiro de palavras que eu nunca pensei um dia em ter esse tipo de revelação e tipo de sabedoria. Eu fui entender isso hoje. Quando eu começo a entender essas coisas, eu sei de onde vêm essas revelações. Eu entendi de onde que essas revelações elas são reveladas ao meu espírito, para que eu possa trazer essa compreensão daquilo que o Espírito Santo quer fazer, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Porque cada vez que nós entramos em um lugar de entendimento, Deus nos vivifica a nossa vida, nos leva a esse lugar, para que nossa vida seja transformada, para que a nossa vida seja uma vida impactada pela palavra, pelo poder de Deus, para que você possa então verdadeiramente ser representante de um reino, e onde o reino de Deus está, o reino das trevas tem que sair. Deus está fazendo de você não somente um crente, não somente uma pessoa que vai povoar o céu, mas é uma pessoa que vai trazer pessoas a povoarem o céu. Deus vai trazer um entendimento sobre a tua vida nesta noite. A partir desta noite, algo tremendo vai acontecer no teu espírito. Você vai ler a palavra de Deus, você vai ter um entendimento diferente, porque a partir de hoje você vai entrar num lugar, no reino espiritual, que vai levar você a um entendimento de coisas que você nunca teve na tua vida. Amém. Você acredita nisso? Amém. Porque nós estamos num Deus que é um Deus que revela. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo era aquele que nos ia revelar aquilo que estava no coração de Deus.
Se tudo aquilo que trouxe você até aqui, neste lugar, nesta noite, foi revelação do Espírito Santo e te trouxe até aqui em vida, crescendo a cada dia mais e mais, então você vai entender que a partir de hoje Deus vai te levar a lugares na tua vida espiritual para que você possa então começar a compreender profundamente o plano que Deus tem na tua vida. Amém? Eu quero trazer para você nesta noite uma continuação daquilo que nós estamos pregando nos últimos dias, nas últimas semanas. E que você possa nesta noite ser transformado, abençoado, tocado pela presença do Espírito Santo. Amém? Então eu quero que você abra comigo naquele livro que nós lemos na semana passada. Qual foi o livro que nós lemos na semana passada? Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Só que agora nós vamos aumentar alguns aí, mais um ou dois, para que você possa entender o que Deus então vai fazer na nossa vida hoje. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 6, versículo 6, o versículo que nós lemos já algumas semanas atrás como base. Romanos 6, 6. Foi o versículo que nós estamos lendo há 2 semanas atrás, fazendo com ele a base daquilo que que o Espírito Santo está fazendo nesta igreja. Amém? Amém. No capítulo 6, no versículo 6 de Romanos, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Agora eu aumento. Abacuque. Eu quero que você abra Romanos 3,10. Volte um pouquinho aí. Porque Paulo ele está fazendo menção agora nesse versículo de algo que está escrito lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, também em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Ele fala uma palavra desta maneira. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito? Ele falando, mencionando alguma coisa que já havia sido escrito no Antigo Testamento, em 2 passagens, tanto em Abacuque quanto em Eclesiastes. Em Romanos, Paulo repete essa passagem, ele diz assim: não há nenhum justo sequer. Amém? Amém. Mas o justo viverá da fé. Sim ou não? Sim. Amém. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, abre aí. Eclesiastes capítulo 5, versículo 20. Romanos diz que não há um só justo sequer. Em Eclesiastes ele fala assim. Acharam? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, eu vou ler para vocês. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Amém. Eu quero trazer para você algo aqui nesta noite, falando justamente de ser justo. A palavra de Deus, em 12 versículos que nós lemos, a palavra de Deus diz que não há um só justo sequer por sobre a face da terra. Se nós não tomarmos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós não somos justificados. Não é verdade? Só que para nós sermos justificados, ser ativado em nós a justiça de Deus, nós precisamos estar... O que diz Romanos no capítulo 7, no versículo 7 que lemos? Pois quem morreu foi justificado no pecado. Amém? Então significa que, mas, se o justo viverá da fé, significa que quem for justificado pelo sangue do Cordeiro, ele viverá da fé. Sim ou não? Então eu entendo por que muitas vezes a fé dentro da igreja, ela não está funcionando para alguns. Porque no ponto em que nós precisamos que haja um milagre de Deus, ele só vai acontecer o milagre a partir do momento em que tua fé ela for ativada. Só que a fé ela não vai ser ativada enquanto nós não formos justificados. E nós não somos justificados diante de Deus se nós não tivermos crucificado o nosso velho homem. Sim ou não? Sim. Porque cada um que somos crucificados com Cristo, o nosso velho homem está crucificado com Cristo na cruz, nós somos justificados. Então, quando nós precisamos da ação da nossa fé, a nossa fé ela está ativa.
Então, quando se ativa a nossa fé? A nossa fé se ativa a partir do momento que nós estamos crucificados com Cristo. Porque somente ali há justificação. Porque a palavra de Deus, o Estatuto Romano, e como Eclesiastes, nós lemos que não há um justo sequer sobre a face da terra. Então significa que nós não somos justos porque nós fazemos alguma coisa que nos leve a ser justos. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sim ou não? Então, quando nós entramos no tabernáculo, do tabernáculo na nossa vida, nós fazemos o sacrifício, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós fazemos o nosso sacrifício para ser crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós passamos para a seguinte etapa, que é a bacia da purificação, onde é a palavra. Esta revelação eu quero parar um pouquinho e explicar para você o que significa essa bacia da purificação. A bacia da purificação era quando o sacrifício era feito, o sacerdote fazia o sacrifício, ele se lavava os pés e as mãos para poder entrar no lugar santo, para entregar esse sacrifício dentro do tabernáculo, dentro do lugar onde estava o lugar santo, o lugar separado. Não era o lugar santíssimo, mas era o lugar santo. Ele precisava então ser purificado. O que significa isso, pastor? Quando fala de palavra, quando fala de água dentro da palavra de Deus, está falando da palavra de Deus. A água da purificação significa a palavra que nós recebemos na nossa vida, que purifica a nossa vida. Como é que ela purifica? Quando ela mostra o nosso pecado e nós alinhamos a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos entendendo. Então nós entendemos dessa maneira, então nós entendemos a palavra, eu alinho a minha vida com a palavra e não pratico aquilo que eu estava praticando. Então significa que eu estou sendo purificado pela palavra. Então é um ato de uma palavra que ela vem externamente. Eu estou pregando para você, daqui você está ouvindo aí, está vindo externo, de algo de fora para dentro de você, pelos teus ouvidos. Amém? É diferente quando nós estamos falando da mesa de pães que está dentro do lugar santo. É um outro tipo de palavra, é um outro tipo de alimento que você vai entender nessa noite. Então, quando nós entendemos que a palavra de Deus que nós estamos recebendo dentro da igreja é uma palavra que purifica. Amém? Por isso são as pregações, por isso são os estudos bíblicos, por isso são a leitura da palavra de Deus quando você está em casa, da tua devocional todos os dias, quando você coloca lá na Bíblia, escuta um devocional ou segue um determinado devocional, que todo dia te dá uma injeção de palavra na tua vida, significa que a palavra de Deus está tendo uma ação sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua alma, ela vai vivificando a tua vida, para que você possa então ser justificado diante de Deus, de acordo com aquilo que você está recebendo. Amém? Amém. Isso é algo contínuo na nossa vida, até o dia do nosso arrebatamento, até o dia da nossa morte, até o dia que Deus nos levar desta terra, nós teremos que ter este mesmo sentido, sempre chegando no santuário de Deus, colocando o sacrifício da minha vida no altar de Deus, chegando na bacia da purificação, recebendo a palavra da purificação. Para quê, pastor, que eu preciso fazer isso? Para que um dia eu possa receber de Deus uma capa chamada capa de sacerdote. Porque todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Deus nos comprou, como diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala que nós somos nação santa, sacerdócio real. Se nós somos sacerdócio real, significa que nós temos que estar ministrando dentro do Santo do Santo, dentro do santuário de Deus. Então quando eu entro neste lugar, a minha vida tem que ser totalmente diferente. Não me preocupe que eu estou gaguejando, porque eu quero falar em línguas, eu não quero falar em línguas, quero falar em algo que você entenda. Quando você entra nesse lugar, no lugar santo, você já não é você mesmo, você já não está entrando ali por você. Você está entrando ali para interceder por alguém, você está entrando ali para libertar alguém, para curar alguém, para orar por alguém, para interceder por alguém, porque quando o sacerdote vinha ali, ele se purificava na bacia da purificação, mas ele estava levando um sacrifício em nome de alguém. Então, quando você entra nesse lugar santo, você já não está mais no átrio do templo. No átrio do templo as coisas são externas. Externo eu digo, como eu falo assim, ouvindo a palavra, comendo a palavra, entendendo a palavra, tudo aquilo que chega pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, está vindo externamente o entendimento da palavra. Mas quando eu entro no lugar santo, já não é mais aquilo que eu estou ouvindo, é aquilo que eu estou recebendo no meu espírito. Então por isso que quando eu entro neste lugar, eu já não entro mais como o Célio ou como o pastor Célio, mas ali dentro eu já não sou mais eu, sou o sacerdote levantado pelo Cordeiro Santo de Deus. E quando eu entro neste lugar, por que esse lugar é diferente? Não é um lugar santíssimo ainda, mas é um lugar santo.
Por que esse lugar era separado do átrio do templo? Porque quando aqui do átrio do templo, nós temos que fazer aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos está sendo ministrado. Por exemplo, como hoje, estamos ministrando para vocês a palavra de Deus, vocês estão ainda entendendo que você precisa de um processo, mas o alvo maior está dentro do Santo dos Santos. É lá que você tem que entrar. Mas para você entrar lá, você precisa passar por um processo. O processo do sacrifício, o processo da purificação. Quando você entra aqui dentro, você já não está mais você, mas uma capa desce sobre a sua vida e te transforma em um sacerdote. Porque as vestes daquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro é umas vestes brancas. E os sacerdotes naqueles dias viviam vestidos de umas vestes brancas. Era diferente, era separado. Se notava que ele tinha um nível de autoridade, um nível de conhecimento e um nível de intimidade com Deus. É quando o espírito maligno olha para a tua vida, ele vê a capa de sacerdote que está sobre a sua vida, ele sabe, com esse não dá para mexer. Porque há nele uma autoridade maior, uma representação maior, o reino está manifesto sobre a vida dele. Quando ele entra nesse lugar santo, ele vai então interceder por alguém, ele vai lutar por alguém, ele vai ali colocar algo diferente. É quando eu entro nesse lugar, por que eu tenho que entrar nesse lugar? Para eu poder ter uma revelação da palavra revelada. A mesa de pães não é a mesma palavra que estava lá fora na bacia da purificação. Porque a bacia da purificação ela recebe para que eu possa então me alinhar com o propósito de Deus, para que eu possa entrar neste lugar, para que eu possa receber uma palavra revelada. Aqui fora a palavra não está revelada, a palavra de fora do tabernáculo está revelada de uma maneira física. Não está dentro do propósito ainda, que te leva para o propósito de Deus, para você chegar dentro desse lugar onde está a mesa da proposição, com os 12 pães que serviam de alimento no final do dia para os sacerdotes. Aquela mesa de pães é uma mesa de pães que traz uma revelação no teu espírito. Já não é mais do exterior, é via teu espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita no teu corpo, na tua alma e nem na tua carne, ele habita no teu espírito. Se ele habita no teu espírito, o alimento que vai purificar a tua vida, ela vai vir através da revelação do teu espírito. Quando o Espírito Santo quando Deus quer falar algo, ele traz isso pelo Espírito Santo, ele se conecta com o teu espírito e ele traz uma revelação para a tua alma. E essa alma ela vai entender aos poucos aquilo que o Espírito Santo está revelando. Então é uma palavra que te alimenta. Não é somente uma palavra, como estava aqui fora, que ela te direciona, te alimenta, mas ela te direciona indicando o caminho para esse lugar. Quando você entra nesse lugar, você já não está dentro do átrio do templo, não está no pátio do templo, do tabernáculo. Você está dentro do lugar santo. E no lugar santo é o lugar onde você está conectado no reino de Deus. Amém? Neste lugar é onde há revelação. Nesse lugar onde a palavra escrita que eu conheci lá fora, ela começa a tomar forma dentro desse lugar. Amém. É ali que quando um versículo natural escrito dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, está escrito ali, ele se torna algo espiritual. É quando eu estou dentro na frente da mesa dos pães. É quando eu começo a me alimentar desta palavra, é que eu vou crescer espiritualmente, que eu vou ter uma base profunda na palavra de Deus. É neste lugar onde eu vou começar a entender o propósito maior da santificação de Deus, da purificação de Deus e do agir do sangue, do agir do Espírito, do agir da palavra na minha vida. É neste lugar que as coisas espirituais da minha vida começam a acontecer. E neste lugar tem 3 coisas importantes que eu posso ter. A primeira é a mesa de pães, a palavra da revelação. É onde eu entro diante de Deus como pastor, como sacerdote diante de Deus. Eu começo a falar em uma língua estranha, que vai entender por que a língua estranha é importante na vida do homem. E eu começo então a revelar, a revelação da palavra de Deus começa a vir ao meu espírito. E essas palavras que vocês têm ouvido nos últimos cultos, nesse lugar, foi tirado de dentro desta mesa de pães. É quando a revelação de Deus ela começa a tomar forma no meu espírito e eu começo a entender as palavras que estão escritas dentro da palavra escrita, natural para a minha vida, a Bíblia que nos mostra o caminho, e ela começa a tomar forma e começa a me explicar a minha vida dentro de um nível espiritual. Quando eu entro neste lugar, eu tenho a palavra da revelação, que é isso que eu expliquei para vocês agora. No outro lado eu tenho o candelabro, a presença do Espírito, a luz do Espírito, a luz de Cristo. Por que o Espírito Santo é importante neste local?
Porque neste lugar, quem vai me dirigir por todas estas coisas, tanto na mesa de pães, no alimentando da palavra revelada, como no altar de incenso e na presença do candelabro, que é a presença do Espírito Santo. Ele é o responsável para que eu possa entrar ali e eu possa entender as coisas do Espírito. Porque é esse Espírito que ele vai me revelar as coisas que eu preciso fazer dentro deste lugar. É quando eu entro neste lugar que o Espírito Santo começa a trabalhar na minha vida. Aí você sai deste lugar, é como eu disse, a pessoa que um dia entrou neste lugar e apresentou e aceitou a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, experimentou a graça de Deus, nunca mais vai querer sair deste lugar. A graça de Deus, ela nos vicia a estarmos sempre neste lugar. Por mais que sejamos falhos diante de Deus, por mais que pequemos diante de Deus, mas chega um momento em que esta graça, ela vai falar mais alto. E vai sair um momento da humilhação, nós vamos humilhar-nos diante de Deus. Por que Davi se humilhava quando pecava? Por que Davi rasgava suas vestes, se vestia de saco de pano, vestes de pano, de saco, e se sentava nas cinzas e se humilhava diante de Deus, pedindo perdão para Deus. Deus não retire de mim o teu Espírito, porque ele sabia que este lugar é o lugar da graça que vicia. A graça de Deus renovada, que renova, que transforma, que nos abençoa, que nos alinha, que nos mostra o ser e o porquê de nós estarmos dentro de um lugar como esse. É a graça de Deus. Por que é importante, irmão, você entender que muitas vezes as pessoas, é muito simples, muito fácil você viver neste lado de cá. Por que milhões de pessoas elas estão ainda no átrio do templo? Porque não entenderam o sacrifício que precisa ser feito. Não entenderam por que ali fora estava a bacia da purificação. Não entenderam porque ali fora estava a primeira coisa que se vê dentro do pátio do tabernáculo era o altar de sacrifício. Por que estava ali? Por que as coisas do Espírito elas só são reveladas aqui dentro? Porque você precisa passar pelo processo. Nós precisamos passar por esse processo. É fácil o processo? Não é fácil, mas não é impossível. Por isso que a palavra de Deus, tudo é possível àquele que crê. Muitas vezes nós entendemos com coisas que nós precisamos, que é impossível Deus pode fazer na nossa vida. Sim, podemos ter esse entendimento, mas o entendimento que eu quero que você entenda nessa noite. É impossível nós chegar dentro do lugar santo. Não é. Então, se você crê na palavra de Deus, este crer pode fazer possível você chegar neste lugar. Você tem tudo nas suas mãos. Nós temos tudo nas nossas mãos, irmãos. Tudo. Nós temos o sacrifício de Jesus que nos purifica. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Nós temos a palavra escrita que nos mostra o caminho, que nos mostra e nos dá sabedoria, que nos dá indicações e mostra todas as coisas para que possamos então penetrar neste lugar. Só que para nós passarmos do átrio do templo para o lugar santo, nós precisamos estar crucificados com Cristo na cruz. Porque se nós não formos vivificados pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo jamais vai te trazer aqui dentro. Porque aqui dentro é lugar de morte, queridos. Aqui dentro o sacerdote não trazia o sacrifício inteiro, vivo, animal vivo, não. Aqui dentro vinha o sangue. E é isso que Jesus quer da nossa vida. É isso que Jesus quer da nossa vida. É isso que Jesus quer para que nós possamos entrar neste lugar. Ali dentro, irmãos, acontece o batismo de línguas. Sabia disso? Não é aqui no átrio do templo. É quando você entra dentro deste lugar. Dentro do santo. Do lugar santo. Porque ali dentro está o candelabro, a presença do Espírito. E quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, eu quero trazer algo importante para a tua vida nessa noite. Amém? Estão entendendo até aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus e aleluia. Aleluia. Quando nós entramos dentro desse lugar, irmãos, nós entendemos uma coisa que Paulo nos disse. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. A partir desse momento, quando nós chegamos nesse lugar, e o Espírito Santo nos toma nas suas mãos, de uma maneira profunda, ele traz esse batismo. O batismo não é do Espírito Santo, é o batismo de Jesus. Jesus, ele batiza com o seu Espírito. Não é o Espírito Santo que batiza nós. Nós somos batizados pela presença de Jesus. Já vou explicar para vocês. Então ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus.
De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Veja que o espírito está falando de espírito, letra minúscula, não está falando em letra maiúscula. Né? Versículo 4 do mesmo capítulo. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui é o seguinte: pois quem fala em língua, no versículo 2, quem fala em línguas não fala ao homem, mas a Deus. Então o que acontece? Quando nós estamos no lugar santo, o que nós temos dentro do lugar santo? A mesa de pães, o incenso, a mesa de incenso, o altar de incenso e o candelabro, a presença do Espírito. Quando somos tomados pelo Espírito Santo e falar em línguas, você já não está no lugar santo, você está no lugar santíssimo. Por quê, pastor? Porque quando você passa do lugar santo para o lugar santíssimo, significa que você foi tomado pelo Espírito. Amém? Então você vai na mesa de incenso, no altar de incenso, fazer orações, sim ou não? Porque quando você está orando em línguas, você está orando. Amém? Quando você está orando em línguas, significa que você está falando diretamente com Deus. Então não existe intermediário, é você e Deus. Então significa que você já não está no lugar santo mais. Você já entrou no lugar santíssimo. Então você começa a falar em línguas, você está falando com Deus diretamente. Você fala em língua de mistérios. É quando você fala em língua de mistérios. Essa palavra eu vou dizer exatamente quando essa palavra foi revelada no meu espírito. Quando na última torre de oração, o pastor Luiz não pôde estar conosco. Sim? Eu fiz o primeiro período com a minha esposa. Fizemos os 2 períodos juntos. E no primeiro período eu orei naturalmente, em português, vamos dizer assim. E eu falei assim, vou deixar o segundo tempo para me orar só em línguas. E eu cheguei aqui e eu fiquei orando em línguas. Aquele período. Mas quando eu saí daqui eu não senti nada. Mas quando as coisas começaram a brotar no meu espírito, e o entendimento dessas coisas começaram a brotar, eu entendi uma coisa. Que uma vez que você está na presença do Deus, o Santo dos Santos, as coisas são reveladas ao meu espírito. Esse o meu espírito, você veja que a palavra de Deus aqui no versículo 4, ele diz assim, aquele que fala em línguas, assim mesmo se edifica. Não, no versículo 2, pois quem fala em línguas, em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Amém? Quando ele está falando em línguas, quando está falando em línguas na presença de Deus, Deus está revelando algo para a tua vida. Por isso eu quero que você que é batizado em línguas comece a falar em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo e não fala línguas, comece a falar em línguas de mistério com Deus. Talvez para muitos isso é perda de tempo. Mas eu falo para você, você vai ganhar muito tempo da tua vida se você começar a praticar isso. Você pode ver, se você não está muito crente daquilo que eu estou falando para você nesta noite, procure entender sobre este fato de falar em línguas. Porque aquele que fala em línguas, fala diretamente a Deus. Pastor, como é que eu posso crescer mais espiritualmente? Fala em línguas. O que a Bíblia está falando? Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edificar significa o quê? Quando eu edifico um prédio, um edifício de 15 andares, se eu edificar ele, o que vai acontecer? Cada dia ele vai crescendo um andar. Não é assim? Sim. Ou se edifica um prédio de 15 andares, ele não sobe nunca. Então significa que não está sendo edificado. Está sendo construído. Amém? Isso é algo importante que nós precisamos ter na nossa vida, irmãos. Nós precisamos entender esse processo. Por isso que todas as simbologias dentro do tabernáculo, na nossa vida, ela faz sentido para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que estava no Antigo Testamento são sombras daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Amém? Nós estamos vivendo no Novo Testamento. Nós temos uma realidade das coisas do Antigo Testamento que o Antigo Testamento eles queriam ter. Mas eles não tiveram, eles tiveram somente as sombras. Não entenderam a realidade de todas as coisas, porque a realidade foi separada para esses dias. Então, quando nós entramos nesse entendimento de viver uma vida espiritual, porque tudo que eu estou falando para você é uma vida espiritual, está fundamentado para nós vivermos uma vida espiritual. Talvez para você não faça muito sentido muitas coisas que eu estou pregando aqui,
Mas eu quero fazer algo para a tua vida nessa noite, para que você venha crescer, e você venha crescer cada dia mais e mais na tua vida natural. Porque quando você cresce a tua vida espiritual, você cresce em todas as áreas da tua vida. Não é somente uma. Quando Deus faz as coisas, Deus faz perfeito. Amém? Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, 2, Ele fez tudo, e tudo que Deus fazia era bom. Amém? Então eu tenho que acreditar nisso, que se Deus está fazendo algo em mim, é algo bom. Porque Deus é fiel, que começou a boa obra, Ele é fiel para... Então Ele vai terminar. Amém? Para muitas pessoas, falar em línguas hoje é uma perda de tempo. É um sentimento que eles têm. Mas eu falo para vocês, irmãos, falar em línguas é trazer a revelação de Deus para a nossa vida. Trazer e falar nessas coisas na nossa vida vai fazer a nossa vida adiantar. Muitas vezes nós não crescemos porque nós não deixamos o Espírito Santo falar sobre essas coisas sobre nós. Muitas vezes nós mesmos bloqueamos, nós não queremos, essas coisas não é comigo, não, deixa isso para lá, deixa eu viver a minha vida. Querido, falar em línguas é algo tão maravilhoso diante de Deus, que o dia que você tiver um encontro com Deus, e o Espírito Santo te levar a este encontro, e você entender, e você começar a falar em línguas, e você vai entender que é maravilhoso estar naquele lugar, você nunca mais vai querer sair de lá. Paulo mesmo fala assim, eu falo em línguas mais que todos vocês. Eu lembro de um pastor, não lembro o nome dele, Robert, não sei o que, não lembro o nome dele, um americano. Ele falou que, sem querer, ele se esbarrou com o poder de Deus. Ele pediu a conta do seu trabalho, ele desistiu de todas as coisas naturais e falou assim, vou viver para Deus. Ele se trancou e falava em línguas das 8 da manhã às 5 da tarde, tempo integral. Ele falava em línguas, orava em línguas, e de repente as coisas espirituais começou a curar as pessoas, começou a ter revelações de Deus, começou a ter as coisas, e ele começou a perguntar e questionar o Espírito Santo por que isso estava acontecendo. Ele falou, sem você querer, você se esbarrou numa verdade sobre a vida do ser humano. E ele entendeu que todo poder, todas as coisas que estavam sendo reveladas e feitas na sua vida natural, foi porque ele começou a orar em línguas. O pastor Luciano Subirá também no seu testemunho conta. Ele falou que ele trabalhava a partir das 11 da manhã. Então, das 8 da manhã até as 11 da manhã, ele orava em línguas. Durante 6 meses ele fez isso e não sentiu nada, não viu nada. Mas quando ele começou a subir no púlpito para pregar a palavra de Deus, ele falou que as coisas começaram a se mover diferente. As curas começaram a acontecer. O mover de Deus começou a acontecer. Era algo diferente na sua vida. Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui hoje não é algo estranho, não é algo que ninguém falou, ninguém ensinou. Está na Bíblia. Está aí. Está para nós aí. Nós precisamos tirar da nossa mente, a nossa mente que é pequena, de entendimento, de visão, para começar a viver e ver as coisas pelo olhar de Deus, pela mente de Deus, e entender essas coisas. Precisamos então, irmãos, começar a buscar isso com mais ansiedade. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, por quê? Porque você não colocou como prioridade na tua vida. Quando nós colocamos como prioridade na nossa vida buscar a Deus para sermos batizados com o Espírito Santo, nada mais para você, em volta de você, vai ter mais valor do que o propósito que você tem de buscar a Deus nesse propósito. Então nós precisamos começar uma campanha na nossa vida, na vida da igreja, para que isso comece a tomar conta, fogo da tua alma, do teu espírito, para que você possa ansiar isso como prioridade na tua vida. Quando você entender essas coisas, que você começar a viver essas coisas, você vai olhar para trás, vai lembrar desse dia, vai dizer, o pastor Célio tinha razão. Porque muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo, falaram em línguas, mas deixaram para lá. Falar, é perda de tempo. Porque é essa a sensação que nós temos. Até eu mesmo, quando eu estou falando em línguas, eu sei que é prioridade para a minha vida espiritual, eu sei que é dali que Deus revela, mas muitas vezes a minha alma, ela fala assim, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo, ele está tentando desanimar de eu continuar fazendo isso. Mas eu continuo fazendo, porque eu sei o resultado que isso tem, porque são experiências próprias minhas, que eu tenho vivido nos últimos dias, nos últimos anos do meu ministério.
Aí você pergunta para si, pastor, de onde vem o entendimento para isso? Das orações em línguas. Ah, não, você não entende nada. Eu não entendo, mas meu espírito está entendendo. Porque o meu espírito está falando mistérios. Veja que o versículo que eu li para vocês aqui está dizendo uma coisa interessante. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. No final, versículo 2, no final. Ninguém entende. Em espírito fala mistério. Ele está falando do meu espírito, não está falando do espírito do Espírito Santo. Está falando do meu espírito. Amém? Que é movido pelo Espírito Santo para falar nessas línguas. Então, irmãos, quando nós entendemos o processo de Deus na minha vida, o processo que eu preciso passar na minha vida, eu entendo que o processo maior que o Espírito Santo quer que você comece a viver é entrar no lugar santo. Porque uma vez que você está dentro do lugar santo, você está muito próximo de entrar no lugar santíssimo. E uma vez que você entra no lugar santíssimo, você vai ter aquele lugar como prioridade sempre nas suas orações. Quando você busca um devocional, você sempre vai buscar o caminho que vai levar você para aquele lugar. Você vai ler a palavra de Deus, você vai buscar um entendimento no Espírito que te leve àquele lugar. Porque você sabe que toda palavra que eu possa ler para você, se ela for lida com a intenção de entrar neste lugar, eu vou trazer uma revelação para a tua vida. A palavra de Deus vai trazer uma revelação para a tua vida. A palavra de Deus vai mostrar algo diferente nela, na palavra escrita, chamada Bíblia, que vai te fazer você começar a acreditar cada dia mais e mais nesta palavra. Porque quando você entra neste lugar, nada é natural. Quando você entra nesse lugar, nada é natural. Se lembra daquilo que eu falei para vocês, que muitas ações naturais, eles trazem uma reação espiritual? Lembram? Porque tudo aquilo que eu faço no átrio do tempo são coisas naturais. Mas que traz uma reação espiritual para a minha vida. Vai trazer uma reação espiritual. Quando eu mexo, começo a mover as coisas naturais, intencionalmente para entrar neste lugar, ao mover do mundo espiritual ao meu favor. Mesmo que você esteja trabalhando aqui, mas você esteja tendo entendimento daquilo que você está fazendo, no átrio do templo, com uma intenção de entrar neste lugar, que é o lugar santo, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar ao teu favor. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você faz para se achegar a Deus, Ele se achega a você. Amém? Cada vez que eu dou um passo em direção a Deus, o que Ele faz? Então significa que quando há uma intenção no meu coração de entrar na presença de Deus, quando eu estou ainda no átrio do templo, que eu estou no altar de sacrifício, que eu estou ali na bacia da purificação, recebendo palavra, purificando a minha vida, é uma intenção de entrar na presença de Deus. Quando isso acontece, o santo lugar ele vai ficar mais próximo da minha vida, porque a palavra de Deus diz que quando nós temos uma ação em direção a Deus, Deus tem uma ação em direção a nós. A palavra de Deus diz também que não é impossível você encontrar Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus se deixa encontrar. Amém. Quando nós buscarmos a Deus de todo o coração. Amém? Amém. Quando você vai achar a Deus? Quando você vai ter um encontro com Deus? Quando o teu coração colocar Deus como prioridade. Quando você buscar a Deus e buscar a Deus falando assim, Deus, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado, quero ser abençoado, quero ter uma capa de unção sobre a minha vida, eu quero ter as vestes sacerdotais sobre a minha vida, eu quero ter um anel de filho, de herdeiro, como recebeu o filho pródigo quando chega na sua casa. Né? Chega lá o pai e fala que é a mesma coisa que eu chegar diante de Deus nessa noite, fala, pai, eu pequei contra ti, contra o céu, eu me arrependo, não me aceita na sua casa como um dos seus empregados. E Deus fala, e o pai fala para mim, fala, filho, né, o que havia se perdido, né, foi achado, aquele que morreu ressuscitou, né, você veio aqui nessa noite, você veio aqui na minha casa, eu te recebo novamente. Porque Deus sempre está de braços abertos nos esperando. Ele recebe nos recebe diante do seu altar e Ele fala para os seus empregados, traz para ele a melhor veste, a veste mais branca que tem, dá um banho nele, renova, restaura, abençoa. É isso que Deus está falando para a tua vida nessa noite. E quando você entra neste lugar, você recebe uma vestimenta de filho, recebe um anel de filho. Sabe o que é um anel de filho? Era um carimbo que tinha autoridade de pai, do pai, para você mover todas as coisas que o pai tem. Amém? Amém? E quando você é revestido dessas coisas, você recebe essa veste de filho, este anel, né, que te mostra para todo mundo que vê você com este anel. Ele vai ver você, não, este é filho de Deus.
E você pode então participar de um banquete que Deus tem preparado para a tua vida. É quando você começa a se limpa de tudo aquilo que estava no mundo, de toda a sujeira que estava impregnada na nossa alma, e nós nos limpamos pela presença de Deus, pela presença do Espírito, pelo sangue do Cordeiro, e nós entramos nesse lugar santo. É nesse lugar onde Deus vai começar a tratar o que Ele quer tratar na nossa vida. É nesse lugar onde o milagre acontece, onde a multiplicação de pães acontece, onde a presença do Espírito Santo é constante. É algo que eu preciso fazer sempre, estar na presença do Espírito, porque na presença do Espírito significa que eu tenho que colocar azeite constantemente para que a luz de Cristo brilhe cada dia mais e mais na tua vida. Nós precisamos orar e pedir a Deus: Deus, enche-me com a tua unção, porque a unção de Deus é que faz brilhar a luz de Cristo em nós. Amém? Essa é a revelação que nós precisamos ter na nossa vida, querido. A nossa vida não é uma vida passageira sobre a face da terra, de uma vida medíocre, de uma vida de algo cotidiano na nossa vida, todo dia aquela monotonia. Não, o Espírito Santo tem algo novo para você cada dia. A palavra de Deus se renova cada dia, a presença de Deus se renova cada dia, o teu conhecimento se renova cada dia, a tua presença de Deus sobre a tua vida se renova cada dia, o teu destino e a tua sorte pode ser renovado todos os dias da tua vida. A palavra de Deus nos dá tantas coisas, irmãos, mas nós não entendemos por falta de compreensão, por falta de ensinamento, por falta de revelação, por falta de estar diante do santo lugar. Quando nós entramos nesse lugar, a palavra de Deus se transforma diferente. A palavra de Deus já não tem o peso da pregação. Já não tem aquela preocupação de falar, se eu falar uma frase, se eu falar um versículo, o que eu vou seguir esse versículo? Quando nós pregamos, quando eu pregava antigamente, que eu não tinha um entendimento de que quem prega e quem traz a palavra no meu coração, nos meus lábios para ministrar para vocês, é o Espírito Santo. Quando eu não deixava ele fazer essas coisas, era uma pregação morta, uma pregação que não trazia vida, que não sustentava. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo tomar conta dessa parte da nossa vida, traz um entendimento. Por quê? Porque nós já não estou mais vivendo no átrio do templo, eu já estou vivendo dentro do lugar santo, e no lugar santo é onde tem revelação, onde traz revelação, renovação e transformação da nossa vida. É ali que nós temos que viver, é ali que nós temos que ansiar, buscar, trilhar este caminho para entrar neste lugar. A palavra de Deus vai fazer isso, meus irmãos, de uma maneira especial e profunda. Este altar não é somente dentro da igreja, este altar é a vida de você. Você vai entender na próxima semana que este altar, este templo, este tabernáculo, ele já não é mais formado num lugar específico, não. Este lugar agora é você. Você vai entender qual é a esfera da minha vida que testifica que é o tabernáculo, ou seja, o átrio do templo. Qual é a parte do meu corpo? São 3 divisórias. Nós estamos falando do templo, do átrio do templo, do lugar santo e do lugar santíssimo. São 3. O homem é corpo, alma e espírito. Você vai ver qual das partes da nossa vida, do nosso templo, com o Espírito, templo do Espírito Santo, você vai ver qual das 3 partes faz parte de cada uma do nosso ser. E nós precisamos entender essas coisas, sim, uma revelação do Espírito Santo. Por isso que eu falei para vocês, esperem, Deus tem algo grande para a tua vida. Deus vai renovar a tua vida, Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai trazer um óleo novo sobre a tua cabeça. Porque nós precisamos, irmãos, renovar o nosso entendimento. E eu não posso trazer essa renovação do entendimento de vocês, e nem ser renovado se não for pela presença do Espírito. Se é uma renovação que vier de anjos ou de outro Espírito, que não seja o Espírito Santo, é maldição, não é a bênção de Deus, é maldição. Toda revelação, todo crescimento, todo entendimento tem que ser direcionado e vindo por uma só via, através da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É Ele que traz o alimento que sustenta, é Ele que traz o alimento que transforma, é Ele que traz o alimento que multiplica, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente poderoso de Deus na nossa vida. Ele é a pessoa personificada de Deus sobre a nossa vida. Ele testifica do Pai e do Filho juntos sobre a nossa vida. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos, que a palavra de Deus é simplesmente o básico da nossa vida. A palavra de Deus não é o todo. Porque se fosse o todo revelado, não precisaria da presença do Espírito Santo para nos revelar aquilo que não está escrito. Ele revela todas as coisas que está escrita. Ele abre os versículos e nos revela aquilo que Deus quer falar conosco. Ele pega a base da Bíblia e revela o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Por que Deus tem que fazer isso? Porque o ser humano, depois da queda de Adão,
O ser humano foi limitado na sua visão espiritual. Ou seja, foi cegado na sua visão espiritual. O seu entendimento sobre coisas espirituais foi aniquilado. Então o Espírito Santo, Deus precisava criar um mecanismo natural para que eu possa ver aquilo que eu estou lendo e entendendo naturalmente, para que eu possa ser levado pelo Espírito para entender o espiritual. Amém? Então você vai começar a entender coisas profundas a partir de hoje. Não que eu venha ministrar coisas mais profundas da tua vida. Você mesmo, na tua leitura diária, dentro da palavra de Deus, você vai ver que você vai ter entendimento de coisas dentro da palavra de Deus que você não tinha antigamente. Amém? Amém. Então Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você se levante nessa noite. Amém? Amém. Eu quero que você peça algo para Deus, aquilo que você precisa para a tua vida. Eu quero que você coloque nas mãos de Deus, quero que você peça a Deus, Deus, abençoa a minha vida, eu quero andar neste lugar, eu quero entender esse processo da minha vida, porque o processo meu é diferente do teu. Amém? Cada um que está aqui nessa noite tem um processo diferente de cada um. Amém? Porque o Espírito Santo trabalha de acordo com o propósito que cada um tem nas mãos. O propósito da minha vida é ser pastor. Amém? Foi o propósito que Deus colocou na minha vida. Mas o propósito da tua vida não é o mesmo. Pode ser o propósito do amor, pode ser o propósito da evangelização, pode ser o propósito de trazer pessoas para a igreja. Então você, de acordo com o teu propósito, você vai ter um alinhamento com Deus. Você vai ter um caminhar com Deus. Você vai ter um processo junto com Deus. Amém? Então eu peço a Deus que o processo da tua vida comece agora a caminhar. Saia então da estagnação, saia ali da paralisação do teu ministério, da tua vida, do propósito de Deus da tua vida, e você comece a caminhar com Ele. Amém? Muitas vezes o conhecer da palavra de Deus, o conhecer da revelação de Deus, traz na tua vida um ânimo e destrava as coisas que estão travando a tua vida. Nesta noite eu quero tirar todas essas barreiras no nome de Jesus, não eu, mas o Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida, vai destravar o teu caminho nesta noite, amém? Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, coloca a tua igreja, Pai, que a graça, a unção e o poder do Espírito Santo tome a cada um deles, ó Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque cada um deles já estão no processo, ó Deus, já aceitaram o sacrifício, já entenderam da sua morte, Pai amado, que precisa crucificar o seu eu junto com Cristo. Pai amado, já entenderam que eles precisam se alimentar da palavra de Deus, chamado Bíblia. Eles precisam entender, ó Deus, já entenderam nesta noite qual era a função dos 10 pães dentro do lugar santo. Já entenderam o lugar de incenso, já entenderam também, Senhor amado, o candelabro, o que significava basicamente o candelabro. E também, Senhor amado, o lugar santíssimo, Deus amado, para que serve. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero ministrar sobre a vida da tua igreja agora. Pai amado, que o Espírito Santo destrave sobre eles agora o entendimento, sabedoria, poder e autoridade, ó Pai amado, sobre os seus espíritos nessa noite, Deus, que a sua alma, Deus amado, a partir de agora seja renovada, transformada e abençoada pelo sangue do Cordeiro, ó Pai amado, e que o Espírito Santo tenha total e plena liberdade, Deus, de trabalhar no seu espírito, na sua alma, transformando, Senhor amado, tendo uma transformação, Senhor amado, de dentro para fora, ó Pai amado, de dentro para fora, trazendo entendimento, trazendo compreensão, Deus amado, cura, Senhor amado, no seu corpo físico, cura, Senhor amado, no seu espírito, cura, Senhor amado, na sua alma, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos cura, Senhor amado, sobre coisas, ó Deus, que vem travando, Senhor amado, o conhecer e o entender de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor amado, que todo o trauma, Deus amado, das suas infâncias, da sua adolescência, Senhor amado, da vida adulta, sejam retirados agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que trava, Deus amado, o conhecimento, amém. Pai amado, seja destravado agora. Pai amado, todo caminho que está trancado, que não tem, Senhor amado, andado, caminhado, crescido contigo, Deus amado, nós destravamos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça, o teu amor e a tua infinita misericórdia, Deus, e o sangue do Cordeiro permaneça sobre nossas vidas, Deus, nesse processo. Cuida, livra, guarda e abençoa os teus filhos, ó Pai, debaixo das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Que a partir de agora, toda ação do inimigo contra a vida dos teus filhos, Senhor amado, seja anulada, aniquilada, Senhor amado, no nome de Jesus Cristo, porque eu te peço, Senhor amado, que a luz que habita sobre o coração de cada um de seus filhos, ó Pai, agora, cada dia mais e mais seja brilhante, ó Deus, em todo lugar onde eles pisarem com as suas mãos, com os seus pés, ó Deus, e tocarem com as suas mãos, ó Deus, a luz de Cristo, venha clarear abundantemente aquele lugar, e todas as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus Cristo.
no lugar onde eles estiverem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, para a minha glória do teu santo nome. Deus, nós te abençoamos, nós pedimos a tua bênção, nós declaramos a tua graça, nós declaramos o teu sangue, nós declaramos o teu Espírito sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos, glorificamos e te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, está encerrado o culto dessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia.